as coisas dessa aqui. Eu fiquei emocionado. Fica assim, não. Mas ele trouxe o que mais pra mim aí? Trouxe o que aí mais? Olha que camisa linda pra você. Bonita, Olha, pai, você vai ficar um gato. Olha só que lindo. Olha se não vai combinar. Honra! Olha, calma. Oh, muito É obrigado. lindo. Ainda trouxe pra combinar, ó. Mentira! É. Opa, aí, Tudo isso véi. é seu presente. Tá vendo? Não, tá, não fica assim, não. Tá vendo que eu falei a você que a gente vai ser um grande amigo? Eu nunca me dou presente, amigo na rua aí. Tá vendo? Ai, ninguém me dá presente, não. Tá vendo? Você agora me perdoa? Você agora vai me perdoar? Só porque você me deu um negócio nessa quando eu que te perdoar. Mas eu já falei, eu não tenho culpa. Ele apareceu. Eu jamais ia deixar você índio nessa. Você tá falando de verdade mesmo, Tô velho? falando de coração. Você não tá me enganando. Não tô enganando. Eu já falei. Eu não sabia que ele ia voltar naquele momento. Então tá bom.